espiritual. Não. Essa construção espiritual está aqui pertinho de nós, edificada pelos benfeitores espirituais. Eu vou fazer uma pergunta e só levantem a mão. É claro que eu não vou fazer aquela pegadinha do De Luca, que eu fiquei sabendo que ele fez uma pegadinha aqui com vocês. Fique tranquila, porque senão vão falar, ó, mais um querendo fazer a pegadinha aqui. Não. Quem já leu o livro Cartas de uma Morta? Fiquem com a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós devemos ter quantas pessoas aqui agora? Em torno de 400 pessoas. De 400 pessoas, 7 pessoas leram o livro Cartas de uma Morta. Nosso Lar, levanta a mão quem já leu Nosso Lar. Até os desencarnados levantaram. Muito bem. Esse livro precisa ser lido e estudado. Primeiro, porque ele é o livro precursor do livro Nosso Lar. Nosso Lar foi editado pela Federação Espírita Brasileira em 1943. Esse livro foi editado em 1935. É o segundo livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. O primeiro foi em 1932, de Além Túmulo. O próximo livro foi Cartas de uma Morta, psicografado pelo espírito de Maria João de Deus. Quem foi Maria João de Deus? A mãe de Chico. E interessante, só para dar uma palhinha, que ela desencarnou uns 15 anos antes de editar e passar esse livro para o Chico. São capítulos pequenininhos, creio que acho que são os 144 capítulos, bem pequenos mesmo, mas de um conteúdo fantástico, que vem preceder, preparar o campo para que André Luiz viesse trazer para nós como se organiza uma das colônias que se estendem por todo o nosso planeta. Então, sugiro a todos que adquirem este livro, busquem na livraria, né? Se não tiver na livraria aqui do Joana, creio que possa ser vocês trazerem, né, para o pessoal, para verificar, porque este livro, como ela fala, a Maria João de Deus, ela está trazendo com o apoio de espíritos superiores as instruções a respeito também de colônias espirituais, inclusive fora do nosso sistema solar. Olha que beleza, olha. Fora do nosso sistema solar, inclusive as colônias espirituais. Então vamos aqui, que tem bastante assunto. Muito bem, estou treinando aqui, igual mediunidade, tem que ir treinando. Vou pegar aqui. Nós vamos iniciar, é claro, com o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo,
onde Jesus assevera para nós: há muitas moradas na casa de meu Pai. O mestre já trazia a semente que posteriormente seria desenvolvido com mais detalhes pela doutrina espírita. Mas eu estou trazendo aqui dados de pessoas que não são da doutrina espírita, são cientistas, mas para vocês verem como está avançado e como vem corroborar com o conceito dos espíritos de codificação espírita. Então, há muitas moradas na casa de meu Pai. Olha lá, revelação em Cartas de uma Morta, confirmada pela ciência. Esse livro, que há 78 anos atrás, foi em 1935, faz as contas, se eu não errei, deu 78 anos atrás. E há 8 anos atrás, 2005, é isso? Nós temos um dado científico, de uma descoberta científica, que vem confirmar o que Maria João de Deus trouxe através do Chico. O Chico tinha 25 anos de idade. Ele nasceu em 1910, o livro veio em 1935, ele tinha 25 anos de idade. Permitam eu ler na íntegra. Foi no dia 25 aqui, ó. 13 do 7 de 2013. Eu que errei aqui, né? Eu que errei ali. Mas foi em 2005. Olha aqui, ó. Cientista descobre planeta que orbita ao redor de 3 sóis. Eu vou ler na íntegra. A constelação de signos, aproximadamente 50 anos-luz da Terra, abriga um planeta ligeiramente maior do que Júpiter e que orbita ao redor de 3 sóis. Segundo reportagem que será publicada amanhã, quinta-feira, pela revista Nature. O autor da descoberta é o pesquisador do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Maciej Konaki, que estudou os dados obtidos pelo telescópio de 10 metros, que fica no Havaí. Como o planeta tem de competir com a atividade gravitacional de 3 corpos, a descoberta promete desafiar as teorias de como os planetas se formaram, segundo o autor do trabalho. O planeta orbita ao redor da principal estrela do sistema, de 3 estrelas, conhecido como que estão tão perto uma das outras como está o Sol de Saturno. Veja o de Saturno. O planeta demora 3 dias e meio para dar uma volta em seu Sol, que é amarelo, ou seja, muito similar ao Sol. O maior dos outros 2 sóis seria laranja e o menor vermelho. Então temos aí uma notícia na Folha Online Ciência. No livro da Maria João de Deus, nós temos um capítulo que diz: 3 sóis de cores diversas. Vamos lá. Penetramos, porque ela está fazendo viagens espirituais, com os benfeitores espirituais. Aqui ela já saiu fora do sistema. Então olha o que ela coloca. Penetramos numa atmosfera rosada, permitam eu ler na íntegra. É importante que eu leia na íntegra. Penetramos numa atmosfera rosada, plena de luz, mas de claridade suave, que se irradia espalhando sons dentro da mais harmoniosa das cadências que os meus ouvidos escutaram nas condições de minha nova vida.
Sobre as nossas frontes, contemplávamos então um sol magnífico, cor-de-rosa, quase enrubescido, emprestando ao ambiente em que nos movíamos as mais estranhas cambiantes. Todavia, não ficou aí a novidade. A seguir, percebemos que uma estrela esverdeada brilhava no infinito dos sóis, misturando as suas claridades esmeraldinas com as tonalidades róseas que se estampavam em todas as coisas. E de repente, enquanto uma dessas estrelas se encontravam no zênite e a outra prestes a desaparecer, nos horizontes deste planeta maravilhoso, outro sol surgia amarelo, cor de laranja amadurecido, tonalizando como um elemento novo as paisagens. As ousadas concepções dos pintores terrenos ficariam aquém das sublimes realidades por nós observadas, referentes aos efeitos da luz nesse sistema de encantamento. Eu pergunto, o que nós vamos falar? Há 25 anos, em Pedro Leopoldo, fora de todo o âmbito intelectual e científico. Nós temos essa revelação, e depois nós vamos ter aqui como está a descoberta, identificado claramente. Nós vamos mais uma vez o quê? Valorizar no que tange a mediunidade límpida de Chico Xavier. Vejamos a ciência comprovando, trazendo para nós informações que há 78 anos atrás foi psicografado. E hoje nós sabemos que muitas revelações que ocorrem através da obra de André Luiz vem sendo confirmado pela ciência. Então nós estamos aqui viajando nessas muitas moradas. Agora, parece que nós estamos lendo o Nosso Lar, o primeiro capítulo. Mas não é do Nosso Lar, isso daqui está no livro Cartas de uma Morta. Olha o que ela nos fala. Constatei que meus pulmões respiravam e o meu coração pulsava com absoluta normalidade. Isso daqui não é uma simbologia. Ela está falando claramente. Constatei que meus pulmões respiravam e o meu coração pulsava com absoluta normalidade. Quando nós fazemos algumas colocações sobre a vida espiritual, nós não estamos querendo humanizar o plano espiritual. Nós não queremos, vejam bem, quando nós falamos de alguns processos que ocorrem no mundo espiritual, que é similar à nossa vida física, nós não estamos querendo humanizar o mundo espiritual. Porque o plano espiritual, quando nós desencarnamos, muito raramente nós aqui vamos transcender para as esferas sublimes, superiores, onde não se carece de alguns acessórios que nós precisamos. Esta que é a grande diferença, e pasmem, que às vezes até no meio espírita há uma confusão e uma divergência. Então, quando nós comentamos estes dados que estão na obra, principalmente de André Luiz, em que ele lá fala que a barba cresceu. Oi? E não tinha gilete. Ele fala lá da necessidade
de alimentação. Está lá os primeiros capítulos. Porque nós achamos que ao desencarnar, nós vamos virar uma fumaça, o perispírito é uma fumaça, um oco por dentro, onde não tem mais nada. Nós achamos que vai ser aqui, quando temos os médiuns têm uma vidência, eles olham o perispírito, às vezes dá aquela sensação, né? Parece que eles são um vapor, é um isopor. E não. Na esfera mais imediata do nosso planeta, nós temos sistema circulatório, nós temos sistema gastro. Significa que os médicos não vão perder, que são das suas especialidades, não vão perder emprego na vida espiritual. Porque até muitos espíritas vão se surpreender quando desencarnar. Porque vão se tocar, vai perceber que está respirando, o coração está batendo. Porque ainda, de uma esfera, não tem passos de milagre de uma esfera para outra. Quando eu estou aqui, corpo físico, desencarno, o corpo físico ficou, e eu surgi na vida espiritual, eu ainda continuarei com alguns implementos do corpo biológico, por uma outra matéria. Quem vai estudar o livro Nosso Lar, vai verificar que eles tinham um problema lá, eles tiveram quase que, falando em greves que estão por aí, né? Fizeram quase greve lá com o governador, porque eles queriam alimentação substancial lá no mundo espiritual. É Nosso Lar, não é eu que estou falando. E quando às vezes o expositor narra isso, eu falo, esse cara está com lorota. Né? Leia com atenção lá. Não tem o parque, o Bosque das Águas, onde inclusive os namorados vão se reunir, o André Luiz via casais ali no parque do Bosque das Águas, e que ali é onde é o manancial que vai abastecer a cidade. Abastece como? De que forma? Mas qual é o veículo? Simplesmente materializa dentro da casa da pessoa? Exatamente. Tem encanamento. Quem quiser que desencarne, veja. Nem encanador vai perder. Só que lá também tem um problema lá. Os carecas não tem. Lá também eles têm um problema. Não descobriram para fazer crescer o cabelo, viu? Lá também tem problema. E aí falou a voz da verdade ali, ó. Muito bem. Então, parece que a gente está lendo o primeiro capítulo do livro Nosso Lar, não é? Mas não. Já um item do livro Cartas de uma Morta. Questão 55 do Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, desenvolvendo o que aludiu Jesus de Nazaré. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Questão número 55 do Livro dos Espíritos. Certa feita eu estava em Uberaba, e se acheguei até o Chico. A gente mensalmente estava lá obsediando ele, porque quem conhecia o Chico depois tinha que sempre estar lá em Uberaba, aprendendo com esse missionário de Jesus. E eu continuo falando em todo lugar que eu vou, sem deusar. Chico está fazendo falta. E não adianta querer falar que não, está fazendo falta pelo exemplo. Não estou falando nem de mediunidade, que essa é outra questão. Exemplo.
de trabalhador do Cristo. Nós temos modelo aí, né? O Chico é o modelo. E minha avó havia desencarnado há algum tempo. Naquela época, eu estudava na Fundação Bradesco, que era nosso amigo Bola. Obrigado por vir aí, prazer te ver. E eu estudava ali processamento de dados na Fundação Bradesco, e tinha uma matéria que era terrível, que eu não gostava e nunca gostei. Na outra encarnação acho que vou ter que verificar, que é Química e Física. Eu não passava de 3 e de 4. 3 e 4, 4,5 era a minha nota. Eu passei por caridade, não sei como que eu passei. E eu estava lá em Uberaba e eu perguntei, Chico, será que você poderia saber alguma coisa? Vó, né, ela desencarnou. E o Chico falou assim, meu filho, quando você voltar para sua casa, você faça uma prece, ligue ao Dr. Bezerra de Menezes, peça ao Dr. Bezerra de Menezes que te auxilie. E eu voltei, fiz a prece, né, fui pensando durante a viagem de retorno de Uberaba, fui pensando e esqueci, fiz a prece, tudo. E uma certa noite, naquelas provas de química, que eu não estava ligado na espiritualidade em nada, retornei para casa com muita dor de cabeça, sabia que tinha tirado de 0 a 1, no máximo, e eu tinha que explicar isso para o meu pai e para minha mãe, e fui dormir, deitar, quando eu não tive um sonho, é diferente, eu tive um desdobramento, muito natural. Me vi andando num local, eu pisava, sentia. Aí fui subindo assim, um local que parecia até cimentado assim, em volta a um gramadinho. E fui andando, acho que alguém me acompanhava. Entrei num refeitório, parecia um refeitório. E olhei assim, numa mesa, tinha cadeira. A minha avó estava sentada, tinha um prato de sopa na mesa, sobre a mesa. Ela estava com uma colher, eu estou falando, estou lembrando. Eu só achei estranho que a sopa tinha uma cor mais azulada, tinha uma cor diferente, mas era uma sopa. E ela estava se alimentando. E eu perguntei para ela, ô vó, por que você não vai lá dar uma mensagem para nós? Intimei ela, por que você não vai dar uma mensagem lá para nós? Ela falou assim, porque os instrutores daqui que me recebem não me permitiram ainda. Não há ainda possibilidade para que eu venha transmitir uma mensagem. Claro, ela não entrou em detalhes, porque ela estava ainda o quê? Se convalescendo. E voltei rapidamente. Quando ela falou isso, eu voltei para o corpo físico, que é uma velocidade maior do que a luz mesmo. Não senti os pés, aí foi, porque o perispírito foi encaixando aos poucos. Né? Então, veja bem os detalhes. Ela com certeza estava numa colônia espiritual, onde nada tão muda como aqui. Até agora eu já perguntei para os benfeitores se tem pizza lá. Mas até agora não responderam. Eu acho que não tem. Mas deve, nem fluídica eu acho que deve ter. Mas veja que eu estou fazendo essas colocações porque nós sabemos que tem muita gente aqui que está com a dor da separação do ente querido. E a gente quer passar minha mensagem, não é minha. Eu quero passar aquilo que está aqui nas fontes que eu estou lhes entregando e com as experiências que eu vivenciei, para lhes dizer que o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai, não é um isopor, não é uma fumaça. Eles continuam ainda com o coração que tinham, com todos os sistemas que tinham, nessas outras colônias espirituais. Vamos lá. Olha, Revista Espírita. Conhecem a Revista Espírita?
São 12 livros, né? 12 livros. Veja bem, uma encarnação não dá, né? Porque só a codificação, que são os 5 livros, já é complexo. Agora imagina estudar também os 12 livros. E a gente vai lembrar do José Herculano Pires. Já ouviram falar? Ele conhecia de ponta a ponta esses 12 livros e a codificação. Tanto é que Emmanuel falou que ele foi, dos encarnados, aquele que mais compreendeu e entendeu Kardec. José Herculano Pires. E na Revista Espírita, de 1 de janeiro de 1858, nós vamos ter na pictografia a casa de Moser. Está na Revista Espírita de 1858. O médium, através da pictografia, fez. É claro que nós temos o tempo, enfim, não dá para compreender tanto, mas temos aqui o quê? A casa de Moser. Quem quiser ir, é janeiro, voltando aqui, né? 1º de janeiro de 1858, que surgiu a Revista Espírita, né? E na Revista Espírita está a casa de Moser. Quem quiser lá pesquisar, pode estar aí. Nós comentamos isso porque muitas vezes a gente tem pessoas que se surpreendem mesmo dentro da doutrina com o livro Nosso Lar, não é? Com as revelações de Nosso Lar. Isso está aqui, ó. Eles tentando revelar para nós os dados, alguns aspectos da vida espiritual. Nós costumamos dizer o seguinte, que Allan Kardec, ele montou o edifício. O André Luiz veio e colocou as mobílias. Compreenderam? Allan Kardec edificou o edifício. Agora o André Luiz foi lá, colocou os móveis, foi lá e detalhou para nós. E a gente acha que ainda é muito, né? Nós sabemos que não detalhou. Quem já leu o livro Libertação de André Luiz? Vocês sabiam que 60% do livro o Emmanuel cortou? Porque não temos condições de compreender as revelações que viriam. Imagina 40% que está lá, já é um livro que tem que ter um conhecimento dentro da doutrina para poder ler os detalhes. Porque aqui nós vamos falar das colônias espirituais, as colônias de progresso, né? Eu não vou tocar aqui no umbral. Não vou falar aqui nem das trevas, nem do abismo. Pelo amor de Deus. Não vou entrar, isso seria uma outra palestra. Mas nós não podemos fugir. Né? Vamos lá. O Livro dos Espíritos e a Ciência. Olha que lindo. O Kardec, 1858, lá, com o Livro dos Espíritos e tal. Cientistas do Instituto Max Planck descobriram que existe no universo um outro tipo de matéria, invisível e registrável apenas pela força da gravidade, conforme o professor Leo Stoldotsky, diretor do Instituto. Os cientistas estão convencidos de que a matéria que conhecemos, olha aqui, não é a mais importante na construção do universo. O Globo, Matéria, Caderno, Ciência e Vida, 24/12/1987. Vocês já viram isso daí? Entra lá no Google e pesquisa. Vou repetir. Os cientistas estão convencidos de que a matéria que conhecemos não é a mais importante na construção do universo. Quem leu o livro A Gênese de Kardec? Lá não fala do fluido cósmico universal? Será que a gente não consegue aqui divisar alguma coisa nesse sentido? Que é a matéria-prima do universo? Vamos lá. O Livro dos Espíritos, vamos ver o que fala na questão 22. Define-se matéria como sendo aquilo que tem extensão,
que pode impressionar os sentidos e é impenetrável. É exata esta definição? Olha que os benfeitores respondem. Em vosso ponto de vista, sim, porque falais daquilo que percebeis. Mas a matéria, olha o que eles colocam. Depois vem dizer que o perispírito também não é matéria, só que num outro estado. Mas a matéria existe em estados que não conheceis. Ela pode ser tão etérea e sutil que não produz impressão aos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria. Meu Deus do céu. Eu estou colocando isso para as pessoas que argumentam que não é bem assim do outro lado, lá, porque lá tudo muito mais fluídico. Claro, em comparação ao nosso plano, é claro que lá é uma matéria muito mais, vamos dizer, mais plástica, mais moldável, que não tem tanta resistência que o nosso organismo tem. Evidente. É claro que existem outras belezas, outras possibilidades do lado de lá. Os espíritos que têm esse preparo e essa condição podem volitar. Mas tem espíritos que chegam aqui na psicografia que não chegam volitando. Chegam com veículos espirituais. Nós precisamos interpretar, no plano espiritual, a comunicação é pensamento a pensamento, é de espíritos mais isso. Mas aqueles que não ainda têm essa qualificação, nos mundos mais imediatos, vai ter que falar. Se a gente for visitar uma colônia espiritual nos Estados Unidos, em Israel, no Japão, nós vamos ter que ter tradutor. Ainda não é pensamento a pensamento geral. Depende da condição de cada um. A obra de André Luiz é a física quântica. Na obra intitulada, olha, comprem esse livro, quem puder. Na obra intitulada Hiperespaço, de Michio Kaku, professor de física teórica no City College da Universidade de Nova York, graduou-se em Harvard e recebeu o título de doutor em Berkeley. É pouca coisa, não? Vamos ver o que ele fala? Nosso universo, portanto, não estaria sozinho, mas seria um de muitos mundos paralelos possíveis. Seres inteligentes, é claro que ele usa nesta forma, poderiam habitar algum desses planetas, ignorando por completo a existência de outros. Normalmente a vida em cada um desses planos paralelos prossegue independentemente do que se passa nos outros. Em raras ocasiões, no entanto, os planos podem se cruzar e por um breve momento rasgar o próprio tecido do espaço, o que abre um buraco ou passagem entre esses dois universos. Essas passagens tornam possível a viagem entre esses mundos como uma ponte cósmica que ligasse dois universos diferentes ou dois pontos do mesmo universo. Alguma coisa que a gente lê na doutrina espírita está se encaixando? Agora vamos ver o que fala Aniceto, André, em um livro Os Mensageiros. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações,
e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos do êxito completo. Alguma coisa entre o que falou Missil e o que está falando André Luiz e o que fala a codificação espírita? Alguma interligação? Completo, né? Tem mais. Na obra Voltei, lembra que ele fala lá de um buraco? Onde haveria o acesso de um plano para com o outro? Olha o que está aqui em Voltei. O livro Voltei, de Irmão Jacó, psicografado por Chico Xavier no capítulo Incidente e Viagem. Esse livro, todo trabalhador da seara, da casa espírita tem que ler. Sabe por quê? O irmão Jacó era um grande trabalhador na Federação Espírita Brasileira. Ele só faltava ter o guarda-roupa dele dentro da federação. Ele vivia completamente para a doutrina espírita. E um trabalhador de gabarito. Quem lê, irmão, Voltei, vai ficar reflexivo. Não vai achando que você vai descolar do corpo físico e já vai pegando as asas e vai volitando. Não vai pensando, vai ver as dificuldades que ele encontrou lá. Ele teve que ter o apoio da equipe do Dr. Bezerra de Menezes para poder se deslocar para a colônia que ele seria recolhido. Não querendo colocar medo espírita. Nós só estamos querendo colocar nós no devido lugar. Todos nós, independente, todos nós. Leiam esse livro para que a gente possa começar a trabalhar aquilo que a gente ainda tem muito forte. A vaidade, o orgulho, às vezes a prepotência, enfim. É um livro que vai nos fazer refletir. E olha que ele fala aqui, ó. Havia uma ponte luminosa assinalando a passagem das regiões de treva para as de luz. Um desencarnado do grupo que volitava sob a supervisão e sustentação fluídica de Bezerra de Menezes e do irmão Andrade. Veja, eu vou repetir. Havia uma ponte luminosa assinalando a passagem das regiões de treva para as de luz. Quando nós ficávamos em Uberaba, no Hotel Zote, meu Deus do céu. Alguém foi no hotel lá em Uberaba? Você vê como é arcaico, né? Esse hotel ficava na rodovia. Mas era fácil, porque você saía do hotel, dobrava a esquerda, subia 3 quadras, já estava no grupo espírita da Prece, em Uberaba. E soubemos lá, na frente do hotel tinha uma fazenda muito bonita. Nós ficamos sabendo que um dos acessos para a colônia Nosso Lar era uma, vamos dizer assim, uma ponte, vamos usar esse termo, uma ponte de luz que só os benfeitores, né, eles identificavam como sendo o acesso para chegar até Nosso Lar. No mundo espiritual existe rotas. Não sei se tem pedágio, isso não sei. Mas existe rotas, existe caminhos para poderem chegar aqui. Os espíritos superiores, como o Dr. Bezerra de Menezes, é só ele pensar diante da evolução dele. Se ele ficar pensando aqui no Joana de Ângeles, uma questão de preparo e evolução espiritual, ele consegue estar aqui no Joana de Ângeles sem precisar fazer todo esse trajeto. O exemplo que eu dei próprio, quando eu fui ver a minha avó e voltei. Eu não lembro que trajeto que eu fiz.
Não estou querendo falar que isso, eu sou superior, não é nada disso. Não tem nada uma ligação com o outro. Mas os espíritos ainda medianos necessitam do apoio e da sustentação dos outros espíritos para chegarem aqui. E amanhã na psicografia. Eles chegam em comboios, chegam amparados por seus familiares que já estão lá, buscam rotas para chegar aqui. Alguém já perguntou sobre isso, não é? Vocês já se perguntaram sobre isso? Mas como que meu ente querido chega aqui para trazer uma mensagem? Eles chegam amparados por essas equipes, vêm por essas rotas de amparo, chegam por veículos. Certa feita lá em Osasco, onde também fazemos a psicografia, o Abelha chegou com um monte de criança nesses veículos. Inclusive aquela psicografia, acho que teve umas 4 mensagens de crianças. Então, por quê? Vem assistido por esses benfeitores. Denominação do mundo espiritual, já estamos chegando ao nosso final, quem quiser acreditar, acredite. Allan Kardec, mundo espiritual. André Luiz, esferas espirituais. A terminologia, física quântica, hiperespaço. Jesus, reino dos céus. Aqui nós temos o livro Nosso Lar, que cada vez que a gente lê tem algo interessante que a gente não prestou atenção. Esse livro Cidade no Além é maravilhoso. A Igorina Cunha, que agora se encontra recentemente na pátria espiritual, mês passado ela desencarnou, sobrinha de Eurípides Barçanufo. Sabiam que ela desencarnou? Igorina Cunha. Então, ela era além de outras atividades, ela tinha mediunidade muito desenvolvida, de desdobramento. Ela tinha muita facilidade de sair do corpo físico e desdobrar para o plano espiritual. E o que aconteceu? Ela começou, nesses desdobramentos, visitar uma colônia espiritual. E ela tinha uma facilidade muito grande de desenhar. Então ela vinha, ela recordava o que ela tinha visto, né? E ela, claro, fazia o máximo possível através do desenho. E ela levou esses desenhos para o Chico Xavier. Quando ela levou para o Chico identificou: você está indo visitar nosso lar. Foi aonde surgiu essa obra, Cidade no Além, que também precisa ser estudado. E aqui nós temos muitos desenhos que ela fez, confirmados pelo Chico. Um dos desenhos é este aqui, ó. Ah, só um detalhe. O Lúcius desse livro, aqui, é Camille Flammarion, um dos expoentes também da doutrina espírita. Aqui nós temos André Luiz, aqui nós temos o Chico e a Egorina, nossa querida Egorina lá de Sacramento. Não, esse é outro, tá? E Cidade no Além. E aqui nós temos um desenho, olha aqui. Todo mundo que não avança no conhecimento, a gente fala, quando desencarnar eu quero ir para o nosso lar. Primeiro tem que merecer. Segundo, não existe só a colônia espiritual Nosso Lar. A colônia espiritual Nosso Lar é uma das infinitas, inumeráveis colônias que envolve o nosso planeta. Tem uma mensagem psicografada pelo Chico, de um espírito que a família é de judeu, aqui em São Paulo, Dr. Davi Muscat. Eu já até comentei numa outra palestra sobre isso. Eles são judeus. E ele, na mensagem, inclusive ele fala em hebraico na mensagem, tem textos que o Chico psicografou em hebraico na mensagem, que só foi
é possível traduzir pelos familiares. E ele conta que ele foi assistido numa colônia espiritual em Israel. Ele desencarnou no Brasil, mas estava sendo assistido pelo vô dele chamado Aron, em Israel, em uma colônia espiritual em Israel. E aqui a gente tem toda uma estrutura organizacional espiritual no mundo espiritual. Alguns jovens que escrevem para seus familiares, eles costumam brincar, dizendo: mamãe, não estou surfando em alguma nuvem por aqui. Como eles querem dizer, como se aqui fosse daqui para lá, se é que a gente... Porque o plano espiritual é do primeiro milímetro do nosso nariz para cá. Já estamos no mundo espiritual. Então a gente acha que o mundo espiritual vai ser um monte de nuvens, ou igual o livro, a novela Viagem, que só aparecia, porque era uma novela, mas só aparecia o quê? Jardim Verde lá, o Jardim Verde e os bancos. Não é? E pasmem, as mulheres vão ficar felizes com essa informação. Mas como vão ficar felizes? Porque a gente pensa, isso que a gente tem que estar bem claro no nosso coração. A gente pensa que os benfeitores só andam de manto. A gente pensa que só lá tem manto. Você veste um manto, e anda de manto. Não. Eles se vestem, na vidência. Por exemplo, a fraternidade de Joana, as nossas freiras, com a sua característica. Oi? Não vamos entrar agora nele. Sim, mas não é bem assim também, né? Não vamos por parte. Mas também. Então lá, o abelha, às vezes ele está com calça social, às vezes ele está com calça que parece ser jeans. Crianças que chegam para nos visitar, algumas estão de shorts, outras estão de saia, muitas usam, como que chama? Presilhinhas. Você sabe o que aconteceu em Florianópolis? Uma mãe entrou, eu não estou falando da minha mediunidade não, por favor, não é isso. Mas uma mãe entrou em Florianópolis, e sabe aquela Santo Tomé? A pessoa Santo Tomé mesmo? Não é por maldade, mas não acredita. Aqui deve ter Santo Tomé, será? Acho que não, né? Tomara que não, mas não estamos criticando. Mas é a forma da gente dizer sem querer ofender ninguém. Mas é a pessoa que não acredita. É o direito dela. O Chico falava que as pessoas que são materialistas, negam a Deus, são doentes. É uma forma de doença. Mas esse é também outro tema. E a mãe entrou, né? Conversamos rapidamente. Logo que ela começou a conversar comigo, que ela entrou com a ficha dela, né? Aí eu vi a filha dela, já tinha visto. Eu falei, eu quero ver eu depois vou pedir a foto, pensei. Por isso que às vezes eu peço a foto, viu? Estou dando a chave aí. Porque às vezes a gente está vendo e tem que identificar. Porque lá na sala entra centenas de espíritos lá dentro. Eu não sou bidu. O Chico, para ver a foto do filho do seu Francisco lá em Osasco, ele fez a foto assim, olhou de lado. Perguntei, Chico, por que você fez? Porque eu preciso ver, porque eu estou vendo às vezes ele de lado. Quero ver se é. Então, eu percebi que a filha colocou a mão sobre a minha mesa. Engraçado que eu vi as unhas pintadas, uma de cada cor, com aqueles desenhos que hoje fazem.
É claro que o plano espiritual, quando me mostra isso, eles estão falando, fala para Santo Tomé. Aí eu comentei, olha, sua filha está fazendo assim, assim, aí a mulher realmente identificou, porque ela tirou da bolsa dela uma foto em que a mãe tirou a foto dentro de casa, com a filha fazendo assim com a mão e as unhas do jeito que... Aí eu pergunto para vocês, como que é feito isso? Veja, as cabeleireiras não perderam também o emprego no mundo espiritual, né? O Chico então comentou que a Meimei, que foi falado aqui na prece, a Meimei é um espírito extremamente vaidoso, no bom sentido. Quando ela aparece com colar, com brinco, com batom. Aparecia para o Chico. E às vezes espíritos superiores apareciam para o Chico em forma de flores. É aquilo que você está comentando, do jeito que quer, não é? Entendeu? Aí já é outra situação. Muito bem, aqui nós estamos então vendo o plano espiritual, aqui é a governadoria, onde fica o governo, certo? Mandaram eu ficar quieto que eu ia falar, mas tudo bem. Está aqui, Ministério da União Divina, todos os departamentos aqui, no mundo espiritual. E tem várias fotos. Esse livro tem na livraria? Mas o Cidade no Além, Anderson, providencia, né? Esse livro é muito interessante, que vocês vão ver mais ou menos onde está seus entes queridos, mas por exemplo, a cidade de Sorocaba, aqui em São Paulo, é igual à cidade de Londrina, em Paraná? Claro, tem coisas que são básicas, mas é igualzinho. Campos do Jordão, que é frio, é igual à cidade de Curitiba, que é fria, que até nevou este ano, -3, -4. É igual? Não é. As colônias espirituais são diferentes. Por isso que surgiu um outro livro aí, falando de colônias espirituais, e tiver algum outro detalhe, tem pessoa que vai até falar, mas não está no nosso lar. Não é assim. Existe um livro editado pelo Clarim, que chama Alvorada Nova, do Carbar Schutel, que é uma colônia que André Luiz fala em uma de suas obras. Agora, dizer quais são as colônias que estão aqui, não é importante, mas nós sabemos que tem colônias, várias colônias, no estado de São Paulo, o tamanho que tem. Certo. Colônia Alvorada Nova. Estudar Kardec, que é a chave para entender Jesus, a porta. Essa é uma frase, não é minha não, viu? Essa frase aqui é do Dr. Bezerra de Menezes, pelo Chico Xavier. Estudar Kardec, a chave para entender Jesus. Conhecem? Eu vou falar um negócio para vocês, até sem qualquer vergonha. Nós sabemos que mediunidade e médium não significa elevação. Isso é muito claro. O leigo que não conhece o espiritismo e vem na casa espírita e vê um médium, ele acha, meu Deus, né? Não. O médium, como todo ser humano, está em evolução, e se não pagar as suas contas, vai preso. Não é? Se ele acelerar mais do que deve, o benfeitor dele pula do carro para não sofrer o acidente, mas ele sofre o acidente por negligência. Então, médium não é ninguém privilegiado. Não tem privilégio nenhum.
E um amigo meu de trabalho estava passando por uma dificuldade muito grande, né? Uma dificuldade bem grande e séria mesmo. E ele confidenciou para mim. Eu peguei essa foto e mandei pelo Skype para ele, só que eu coloquei o título assim, amigão. Eu falei, pega esse amigão aí para você. Ele pensou que eu estava com alguma brincadeira. Aí, claro, ele abriu e ele ficou muito feliz. Muito feliz mesmo, né? Obrigado. Senti que ele ficou emocionado. Não é pela questão da emoção, se sentiu fortificado e tal. Passou acho que uns 10, 15 dias. Existe um amigo nosso de trabalho lá que é meio complicado. Eu também acho que eu sou complicado. Mas a pessoa é meio complicado para estar se relacionando. E esse meu amigo tem uma divergência muito grande com essa pessoa. Coisas assim, de não querer nem olhar para a pessoa, quando tem evento da empresa não conversa, procura, não é mal educado, mas vocês estão imaginando será que alguém conhece essa situação? Será? Né? Mas era algo assim que estava virando para o ódio, era coisa de ódio. Ele entrava no Skype, você viu o que fulano está fazendo agora? Olha o e-mail que ele mandou, e não sei o que, é claro que eu também ajudava, não sou nem um santinho, né? E essa pessoa que ele tem um problema, eu não vou ajudar ele nunca, não vou ajudar ele nunca mais, eu não vou mandar mais nada para ele. Se ele quiser manual, ele que vai fazer e tal. Se ele quiser, ele que se vire e pesquise, né? Ele mandou, ele falava assim, né? Eu falei, tá bom então. Porque eu não sou o melhor, mas eu mandei um manual para esse rapaz, né? E ele ficou meio bravo, né? Pô, por que não sei o que, você está ajudando essas coisas, né? De trabalho, né? E passou o tempo, o rapaz mandou um e-mail pedindo um manual. Isso foi à tarde. Eu fui pro hotel, tal. Quem roubar a minha bolsa, você viu, né, Luiz? Quem roubar minha bolsa, o Luiz ficou surpreendido com a bolsa minha, que eu trago, a mala que eu trago, né? Porque metade é DVD do Raul Teixeira, do Divaldo, do Alberto Almeida, do Chico, e os livros da doutrina, né? Que eu, no hotel, o César se separou da Pilar mesmo. Eu fico estudando a doutrina, entendeu? E a joia rara aí, né? Que coisa linda, o Fran e o Manfred, né? Muito bem, é claro, eu também gosto de assistir. E fui embora, no outro dia tinha uma resposta do meu amigo para esse rapaz, e mandando um manual para ele. Eu falei, ué, mas o fulano odeia a pessoa? O que aconteceu? Entrei no Skype, meio curioso. Falei assim, e aí, fulano? Você não falou que nunca mais ia mandar esse manual para o seu amigo? Pro seu, né? Pus assim, entre aspas, até pela situação. Ele falou assim, depois que você me mandou aquele amigão, eu comecei a mudar um pouco a minha vida. Tomei uma palmada na orelha. Porque eu não sabia que uma foto dessa, com sentido profundo e espiritual, olha que ele me respondeu. Depois que você me mandou esse amigão, eu mudei, estou mudando, e é verdade. Essa semana posterior agora, vamos estar com 5 consultores no hospital. E estarão ele, esse meu amigo, e esse outro amigo, estaremos juntos. Então, acho que é muito bom para eles, né? Porque agora vão estar ali. Claro que a gente vai fazer um meio de campo para ajudar, né? Vamos jantar junto, vamos ali e tal, não sei o quê. Então, olha como Deus facilita. É difícil acontecer de consultor estar junto assim, e Deus acho que está produzindo algo bacana na vida dos dois. E esse rapaz gosta muito dele, e não sabe que ele tem esse sentimento. Então, veja esse amigão que nós temos aqui. Há muitas moradas na casa de meu pai, e ele é o caminho, a verdade
e a vida. Que Jesus continue nos abençoando, nos protegendo, agradecendo Joana pela oportunidade desta tarde e que tá, tudo bem. Então vamos fazer a prece de encerramento, foi pedido para que eu fizesse, tá ok? Vamos procurando o recolhimento espiritual. Vamos tranquilizando os nossos pensamentos. Sentindo essas emanações que, de certo, essas muitas moradas nos enviam através de seus mensageiros espirituais. As benesses que estamos recebendo nesta tarde. Os benfeitores, os familiares, nos envolvendo em luz e em paz. Senhor, nosso grande amigo, majestoso sol de nossas vidas, aqui nos encontramos, porque sabemos que Tu está no leme, mesmo que a embarcação terrena ainda se encontre em perturbações, enfrentando ondas de dificuldade. Porque todos nós somos, Mestre, um projeto Teu. Um projeto fadado, inevitavelmente, à plenitude espiritual. Porque diante do Seu infinito amor, está Tu amparando as ovelhas desgarradas, aqueles que chafurdam nos vícios, na violência, nos problemas morais diversos, seja aqui ou nos domínios espirituais mais próximos, porque Teu amor e Teu entendimento pleno pode envolver todos estes que se encontram na miopia espiritual. E quanto a nós que também, de alguma forma, nos encontramos míopes espiritualmente, nós Te oramos nesta prece que Te entregamos, os nossos corações, grande amigo celeste, sabendo Tu de nossos dramas, das nossas dificuldades desta e das existências passadas. Compadece-te de nós, Mestre. Abra-nos o caminho que estamos necessitando para enxergar com mais exatidão a trilha que carecemos palmilhar sob Tua luz divina, a maneira de Saulos de Tarso, que precisamos declinar de nosso orgulho e de nossa vaidade, a porta de Damasco de nossa existência, para perguntar-te, Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça?
e ouvir na acústica de nossa alma os Ananias espirituais que conduzirão-nos a enxergar melhor para viver em equilíbrio espiritual, sem descurar dos nossos graves compromissos no âmbito social em que somos convidados a trilhar. Porque o planeta Terra também é um sol, viajando também no céu. Porque quando perguntamos sobre as tuas muitas moradas, aqui também é uma delas. Quando perguntamos, Senhor, permita-nos amanhã encontrar moradas melhores, sem dúvida. Mas também a terra é uma bola de luz, viajando dentro do céu. Porque o céu é infinito, plasma do teu amor, plasma do teu augusto pensamento, que a tudo comanda, que a tudo controla, e estás, Pai Criador, esperando-nos quando amanhã nós atingiremos a plenitude das virtudes, que serão para nós a veste nupcial, que nos permitirá ser o teu cooperador nas esferas incessantes da tua criação ininterrupta. Amigos espirituais, conosco aqui presente, nas bênçãos de Jesus, toque cada coração, para que a saudade de nossos entes queridos não nos leve ao sofá do desespero ou à depressão, porque eles continuam vivos, continuam em plenitude, junto com outros familiares que os antecederam. Que possamos trabalhar a saudade com esperança, a saudade com heroísmo, sem nos entregar à tristeza sistemática, porque eles precisam da nossa coragem, eles precisam da nossa paz, eles precisam chegar até aqui quando nos visitam e nos encontrar, evidentemente, se com a lágrima da saudade, mas com o sorriso da esperança, cumprindo com os nossos deveres profissionais, familiares, enfim, espirituais. Não vamos nos entregar de forma alguma ao desalento, porque a vida pulsa, imortal, e por mais os nossos olhos não possam vislumbrar as belezas dos altiplanos, os altiplanos estão conosco, nos envolvendo e convidando-nos a caminhar com o celeste amigo de nossas vidas. Senhor, que tua paz nos envolva serenamente, agora e sempre, quando aqui finalizamos, entregamos-te o nosso coração em tuas mãos.